Bom, boa tarde. A gente, então, está fechando o ciclo de seminários de pós-graduação, né, os seminários de pesquisa do Instituto de Economia desse ano. E, durante esse ano, teve uma iniciativa de chamar os grupos de pesquisa e pesquisadores a apresentarem projetos, trabalhos numa área dos temas relacionados ao meio ambiente, né? Porque a gente está meio que fazendo uma força-tarefa de repensar dentro das diversas áreas que que a pesquisa no Instituto de Economia se desenvolve relacionada ao meio ambiente. Coube a nós, do GIC, do Grupo de Indústria e Competitividade de Indústria, do GIC, tá? Apresentar esse projeto que se chama Descarbonização e Política Industrial, Políticas, Desafios para o Brasil. Tá? Esse projeto é um projeto que se iniciou agora em outubro, é um projeto que vai ser desenvolvido ao longo de 3 anos, e, na realidade, nós fomos provocados a desenvolver esse projeto um pouco pela tradição, não estou gostando dessa palavra, né, Fábio, nesse momento, pelo tempo que a gente tem, pela expertise que a gente tem em termos de política industrial. E aí, na realidade, é um projeto que pretende pensar como que as políticas industriais, aliás, eu diria as políticas industriais de ciência, tecnologia e inovação e comerciais, ou seja, políticas de desenvolvimento produtivo, que é uma visão um pouco mais ampla, como que elas podem contribuir para a descarbonização da economia e a transição energética, né? O nosso foco é no Brasil, porém, a gente, por um lado, olha experiências internacionais de países desenvolvidos, mas olha também experiências selecionadas aqui na América Latina. Tá? Quando a gente olha essas experiências na América Latina, é com um duplo objetivo, de ver o que eles estão fazendo, mas também pensar em eventuais ações que podem ser pensadas conjuntamente, né? Então, a gente tem como objetivo contribuir para esse debate sobre descarbonização, né? Por um lado, pensando em explorar e produzir informação e conhecimento sobre a questão da descarbonização, da carbonização e da descarbonização da indústria, mas também com o objetivo de contribuir para o desenho e implementação de políticas que contribuam para a descarbonização, né? Então, as premissas, como eu já falei, a gente vai olhar as políticas de desenvolvimento produtivo, que consideram as 3 que eu falei, mas também a gente vai pensar a descarbonização atrelada, né, acoplada à inserção, à inclusão social. Tá? E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma análise econômica dos setores e cadeias produtivas. A gente vai ter um olhar, né, uma análise sobre políticas industriais e outras implementadas em outros países, né? E aí, para isso, a gente vai... isso deve nos dar material para pensar, olhar o caso brasileiro e pensar fazer propostas. Tá? Então, essa primeira parte de análise de setores e cadeias na realidade, a primeira parte que a gente está fazendo. Eu tinha até colocado aqui um grafiquinho, um esqueminha que a gente tinha no projeto, em que mostra mais ou menos as 4, como a gente organizou as nossas tarefas. Então, tem uma primeira parte ali que está como a análise de impacto e simulação, que, na realidade, compreende também um mapeamento
das emissões na indústria, quer dizer, não só na indústria, tá? Na economia brasileira, porque o nosso foco, na realidade, a gente vai pensar em política industrial e outras, então a gente está pensando como atuar na indústria, mas que possa ter efeitos na descarbonização na economia como um todo. O que vai justificar por um lado, o trabalho que o Caio vai apresentar, de mostrar como estão as emissões, qual é o mapeamento das emissões da economia como um todo, e também justifica a apresentação que a Júlia vai fazer em seguida, que é o desenho das cadeias, para a gente entender, não adianta a gente olhar simplesmente a indústria, né? Talvez você atuar na indústria possa contribuir para uma melhor performance em termos de descarbonização na agricultura ou nos serviços. Tá? Então, o projeto é organizado dessa maneira, uma primeira parte mais analítica, depois, aquela segunda parte é pensar como que as tecnologias elas podem se associar, né, inclusive com esse processo de digitalização, como que isso se combina com as mudanças de descarbonização e transição energética. Depois, a gente tem uma parte de análise de política, que é de olhar as experiências internacionais, já falei para vocês dos dois níveis, e, por fim, voltar para cá e pensar alguma coisa mais aplicada. Tá? Então, dito isso, eu vou passar, então, a palavra para o Caio, que deve fazer uma primeira apresentação. A gente, então, está começando o projeto, tá? Mas, já assim, a gente vem discutindo já há uns 2 ou 3 meses, e aí a gente já tem um primeiro trabalho quase pronto, que vai ser o que o Caio vai apresentar, e outro segundo trabalho, que a Júlia vai apresentar, que talvez ainda esteja numa versão um pouco mais preliminar, mas que também já está a caminho. Tá? Então, vou passar a palavra para o Caio, sendo assim. Tá? Dos primeiros resultados empíricos desse projeto que a gente está começando, na verdade, esse projeto já está em curso do ponto de vista das reuniões que a gente está fazendo há algum tempo, tá? Com base em várias contribuições que estão sendo feitas, e, principalmente, essa primeira parte mais empírica que eu vou apresentar para vocês mais rapidamente, para dar tempo para vocês também discutirem com a gente alguns encaminhamentos e os primeiros resultados desse projeto, tá? Que está muito baseado em emissões. Então, a discussão que nós vamos fazer nesse projeto está focada essencialmente em emissões e na parte de mitigação. Tá? A gente não vai focar tanto na parte, ou a gente não vai focar na parte da adaptação explicitamente, mas na parte da mitigação por meio das políticas industriais, tá? As chamadas políticas industriais verdes. Tá? Então, o que a gente vai discutir nessa primeira parte é um pouco do diálogo que a gente está fazendo inicialmente com as taxonomias verdes que foram elaboradas pela União Europeia, pelos Estados Unidos e outros países, como México e Colômbia, no caso da América Latina, tá? E fazer um diálogo com esses documentos do governo brasileiro, colombiano, mexicano e outros, tá? Para propor uma taxonomia de análise setorial para a descarbonização da economia. Tá? E a gente vai fazer um diálogo a partir dessa construção, dessa taxonomia que o governo brasileiro lançou com base nos documentos de outros países. Tá? Esse por um lado, e por outro lado, a gente vai focar numa metodologia específica que a gente faz uma crítica a esses documentos que eles não levam em consideração partes essenciais das emissões que podem estar sendo dispersas ou propagadas por meio das cadeias produtivas, que é o que a Júlia vai analisar. Tá? Como as cadeias produtivas, entender a descarbonização por meio das cadeias produtivas dos setores, e não apenas olhar o setor
isoladamente como uma ilha, mas como algo que é bem caro também no Instituto de Economia, a gente vem resgatando de complexos industriais, cadeias produtivas. Tá? Então, inicialmente, eu vou fazer uma análise mais agregada do padrão setorial das emissões brasileiras, que é muito específico, tá? Muito específico, como vocês vão ver pelos dados iniciais. Boa parte das nossas emissões vem da agropecuária, tá? Grande parte dela vem da agropecuária, e depois a gente analisa de uma forma mais desagregada. Tá? Então, o contexto histórico das emissões brasileiras de forma bastante rápida, que boa parte das emissões do Brasil são provenientes da agropecuária, tá? Muito em função do desmatamento associado à agricultura ou à pecuária, de forma direta ou indireta, tá? Mas também proveniente de setores energéticos, do setor de energia, por outro lado, de resíduos, que é um pouco do que a gente vai discutir, que é algo que a gente vai discutir com vocês também um pouco, tá? Mas também de setores manufatureiros ligados ou não à parte de aço, mineração, siderurgia, tá? Que é algo também bastante caro. Há alguns estudos, como o do Cadu, que está aqui, há algum tempo atrás. Tá? Então, vou mostrar para vocês rapidamente esses principais setores que contribuem para as emissões do Brasil e fazer um diálogo com a taxonomia do governo, tá? Para propor uma nova taxonomia de alguns setores. Tá? É um pouco difícil para um professor ficar sentado, mas nesse primeiro gráfico aqui vocês vão ter as emissões totais por grupos, grandes grupos setoriais em toneladas de CO2 equivalente, tá? De 2010 a 2027, tá? Porque a gente tem um nível de desmatamento não. Não. Não tem nada de desmatamento aqui, porque foi uma escolha nossa. Você botou tudo então você leu um livro, né? O problema foi que eu fiz isso pensando na publicação. A publicação já pede em escala cinza. Então, já dei um passo à frente Mas, basicamente, aqui vocês não vão ver esse maiorzinho aqui, a maior parcela dessas emissões totais, vem de livestock, que é basicamente pecuária. Tá? Então, a boa parte dessas emissões, nesse cinzinho aqui, segundo aqui, tá? É livestock, que é pecuária. Tá? O menorzinho aqui inicial é agricultura, o segundo é livestock, que é pecuária. Tá? Depois a gente vai ter uma parte de transporte, principalmente transporte terrestre e energia. Tá? São os maiores contribuidores, em conjunto com a parte de tratamento de resíduos. Então, basicamente, as emissões do Brasil são provenientes da pecuária, do transporte terrestre, da parte de siderurgia, cimento, aço, tá? De resíduos, de energia. Embora a nossa matriz energética seja bastante limpa, tá? Embora tenha impactos ambientais extremamente fortes, mas ela ainda é um dos principais setores emissores, junto com processos industriais e outros. Tá? Eu tenho cinza por causa da publicação. Aqui em termos de porcentagem, a gente viu o total, tá, em nível absoluto, e aqui é o percentual. Mesmo desconsiderando desmatamento, a agropecuária faz mais de 40% das emissões do Brasil. Só a pecuária, sem considerar o desmatamento. Quando a gente considera desmatamento, isso vai para 60%. Tá? Depois, com 16%, vem a parte de transporte, depois vem a parte de resíduos, tá? E de eletricidade. Então, basicamente, as emissões do Brasil pecuária, eletricidade, transporte terrestre, principalmente, e resíduos. E na parte da indústria, principalmente cimento e siderurgia. A parte toda de mineração. Tá? Então, basicamente, as emissões do Brasil estão agrupadas nesses setores, e se a gente considera aqui desmatamento, as emissões do Brasil da agropecuária com desmatamento é 60%, que é um padrão muito específico, só comparado a Congo e Indonésia, no mundo. Então, a nossa discussão de descarbonização deve passar obrigatoriamente pelo setor da agropecuária, de uma ou outra forma.
é inevitável. Tá? E como a gente pode pensar a política industrial para certos setores que a gente vai selecionar? Mas é incontornável passar por esses setores. Tá? E como pensar a cadeia produtiva desses setores? Tá? Se a gente olha pelas intensidade de emissões, a intensidade de emissões é um índice que é uma razão entre CO2 e valor bruto da produção. Tá? Então, quando eu falo, e vocês vão ouvir falar, intensidade é a razão entre duas métricas que são distintas. Por isso que a gente chama, em uma linguagem, num índice híbrido, que a gente tem o valor em toneladas de CO2 de emissões sobre uma unidade física com uma unidade monetária. Então, ela é uma unidade híbrida nesse sentido. Tá? Então, quanto por unidade de valor bruto da produção é emitido pelos setores. Isso é conhecido na linguagem habitual, já clássica, de intensidade. Tá? E como vocês podem ver, o que já era meio que esperado, novamente a pecuária aparece como o principal setor em termos também de intensidade, não só em nível, mas também em intensidade. E, novamente, vai aparecer energia, tratamento de resíduos. Tá? Se a gente desagrega um pouquinho mais aqui, como vocês vão ver nos próximos slides, vai aparecer alguns setores da indústria de transformação, principalmente ligado ao cimento e ao aço, tá? Que são dois setores, principalmente o aço, o cimento não, mas o aço, que a gente vai selecionar por determinados tipos de critérios. Tá? Então, a gente analisa em termos de nível das emissões, participação nesse total das emissões e por intensidade de emissões. Todo tipo de resíduo, seja ele industrial ou residencial também. Tá? Então, tratamento de resíduo engloba tanto questões residenciais quanto de processos industriais. Tá? Pelo menos é assim que a base do SEG calcula. Tá? Então, esse é o panorama geral. Né? Então, o problema do Brasil é bastante específico relativamente aos demais, e a gente está tentando construir uma metodologia de como as políticas industriais podem lançar luz sobre a descarbonização de certos setores. E aqui a gente faz uma discussão com as taxonomias verdes, principalmente o novo documento lançado, ou novo não, o único documento lançado por um governo brasileiro que estabelece uma taxonomia verde que foi lançada pelo governo atual para propor, a partir de critérios de outros governos e taxonomias já criadas, principalmente da Colômbia e do México, aqui na América Latina, que lançaram previamente ao Brasil, uma taxonomia verde que seleciona setores que vão ser objeto de políticas industriais de financiamento e investimento verde para a descarbonização da economia. Tá? Então, esse é o objetivo da taxonomia. Selecionar setores estratégicos para a descarbonização das economias. O Brasil fez isso, o México fez isso, a Colômbia fez isso, a União Europeia fez isso, Estados Unidos fez isso. O Brasil é um dos mais atrasados, na verdade, em termos de elaboração de taxonomia. Tá? E a gente faz uma proposta para incorporar também a descarbonização não só do setor, mas como a cadeia, por exemplo, do aço pode ser descarbonizada, como ela interage com outros setores por meio da noção de cadeias produtivas, que é um pouco o que a Júlia vai lançar luz na próxima apresentação. Tá? E que isso tem a ver com política industrial verde. Né? Qual o sentido de verde para essas políticas industriais? Tá? Então, a gente elaborou 3 critérios básicos para a seleção dos setores que nós vamos considerar chaves estratégicos no âmbito do projeto. Tá? Em amarelinho aqui, vocês vão perceber que água, esgoto e gestão de resíduos, ele está aparecendo em amarelo aqui, porque, embora ele seja importante do ponto de vista, esteja na taxonomia do governo, não só brasileiro, mas de outros, na taxonomia do governo, tá? A gente vai deixar ele de lado em um primeiro momento, tá? No âmbito dos nossos setores considerados estratégicos. E o que a gente fez foi apenas fazer um match entre emissões médias, o coeficiente de emissões médias e a média das emissões totais entre 2010 e 2020 pela frequência acumulada, tá? Para ver qual é o match que existe entre uma métrica e outra. Tá? Para ver a sobreposição entre essas duas métricas como um primeiro critério para a escolha de setores chaves. Tá? E, nesse âmbito, a gente escolheu 6 setores que são considerados, do ponto de vista da nossa métrica, como
essenciais, estratégicos para a descarbonização da economia brasileira. Tá? Aqui eu calculei o desvio do coeficiente das emissões da média da economia brasileira. Então, a gente calcula a média da economia brasileira e vê quanto esses setores se desviam em relação à média. Tá? A pecuária aparece aqui como, novamente, disparado o setor que é considerado aqui um outlier, porque ele foge tanto ao padrão dos demais que qualquer análise ele vai distorcer a análise da gente. Tá? Um segundo é minerais não metálicos, o terceiro é transporte terrestre, tá? O quarto é aço, siderurgia, tá? O quinto é eletricidade e o sexto vem a ser agricultura. Ou seja, daqueles 2 indicadores, a gente seleciona 6 que deu match nos principais indicadores aqui previamente. Quais são os 6 primeiros que dá match, com exceção de água, esgoto e tratamento e gestão de resíduos, por uma especificidade do setor. Tá? Isso aqui é tudo sem desmatamento. É tudo sem desmatamento. É, tudo sem desmatamento. Não, a gente separou. Só cultivo. Tá. A gente separou porque a gente teve 2 classificações. Ou a gente classifica por 42 setores ou 67 setores. Se a gente faz 42, a agricultura está junto com a agropecuária e a gente não consegue destrinchar outros setores de forma mais granular. Tá? Então, a gente preferiu 67 setores para separar determinados setores, como transporte. Transporte em 42 está tudo junto. No nível 67 está transporte terrestre, aquaviário e aéreo. Tá? Já indo concluir aqui na minha fala, estava preparando mais ou menos 15 minutos, já está batendo na porta dos 15 minutos. Tá? Acho que é o último dado e critério que a gente utiliza, que são as emissões diretas e indiretas que a gente consegue calcular. Então, a gente pega uma matriz de insumo-produto, e essa matriz de insumo-produto consegue calcular uma matriz de multiplicadores de emprego, de renda, de produção e de emissões. E a gente consegue destrinchar o que são efeitos diretos das emissões setoriais e efeitos indiretos das emissões setoriais, que é importante para o que a Júlia vai apresentar, de cadeias ou complexos produtivos e o impacto dessas cadeias, complexos produtivos, sobre a descarbonização dos setores. Tá. E essa parte está totalmente ausente nos documentos da Colômbia, o livro da Colômbia, o livro do México, da União Europeia, e o do Brasil também está totalmente ausente na discussão. Isso é uma novidade que a gente traz para selecionar esses setores, uma novidade metodológica. Tá? E como a gente pode ver aqui em termos de emissões indiretas, emissões totais, aqui é o nosso primeiro, emissões diretas, tá? Emissões indiretas e a porcentagem da direta sobre a indireta. Tá? É o percentual, ou seja, a participação de uma sobre a outra. Tá? E como a gente pode ver aqui, boa parte das emissões dos setores selecionados é direta. É a emissão direta desses setores. Tá? Isso tem a ver com um pouco com o que a Júlia vai discutir sobre complexos produtivos, cadeias produtivas, comprimento das cadeias produtivas e outras questões mais metodológicas. Tá? Eu tinha um outro gráfico, não vou mostrar aqui, que era esse mesmo dado aqui para setores só da transformação industrial, só do setor da transformação. E o padrão é justamente o oposto. Ou seja, o indireto é mais importante do que o direto para os setores da transformação industrial. É justamente o oposto. Tá. E, por último, só para passar a bola, que já estou me adiantando demais aqui, tá? A análise apenas pelos efeitos diretos é pobre para o melhor entendimento das políticas industriais verdes, menor ênfase nos setores geram indiretamente grandes quantidades de emissões por meio das cadeias produtivas, tá? Políticas industriais verdes, finanças e investimentos verdes, porque todas as taxonomias são voltadas para o financiamento para a descarbonização da economia. Todos. Quais são os setores considerados chaves para a descarbonização que vão sofrer impactos das políticas industriais verdes do governo, em termos de subsídios, mercado de carbono e outros. Tá?
E essas propostas de Big Push ambiental, Green New Deal, devem incorporar essa noção de cadeias produtivas, tá? Que geram o que é poluição. Agora eu tô contente. Fiz uma brincadeira com o Srafa aqui, poluição por meio de poluição. Tá? E, dito isso, eu vou passar a palavra para a Júlia. Já estava me adiantando. Bom, gente, boa tarde. Então, vamos dar aqui seguimento a... Só passar para frente, né? Assim, isso. Vamos dar seguimento aqui, então, ao trabalho. Então, essa parte, como tanto a Marta e o Caio já anteciparam, é uma perspectiva, digamos assim, mais metodológica, né? Onde a gente propõe esse olhar para o problema apresentado pelo Caio. E eu acho que é muito válido a gente considerar que, além de preliminar, como a Marta antecipou, é uma reflexão ainda em andamento, né? Porque ela requer realmente que a gente tenha um entendimento amplo, não só do que é descarbonização, mas também de elementos técnicos relativos a produtos e processos e tecnologia e padrões de concorrência, enfim, uma série de outras coisas que a gente vai discutir um pouquinho aqui adiante. Então, acho que essa oportunidade é uma oportunidade muito boa de nós refletirmos aqui conjuntamente sobre essa questão. Então, vou ser muito breve aqui. Acho que o Caio antecipou muitas das coisas. Assim, o Brasil ele tem ele se insere nesse debate das emissões de gases de efeito estufa, que é o escopo que nós estamos trabalhando aqui, né? Porque dentro da questão ambiental a gente pode, obviamente, acessar temas sensíveis nessa dimensão por diferentes vias alternativas. Nós, do Grupo de Indústria e Competitividade, estamos acessando isso sobre a partir do potencial da indústria nessa jogada, né? Nessa brincadeira. Então, isso vem muito numa discussão sobre como descarbonizar, né? A partir de qual perspectiva. Então, apesar da gente ter uma matriz energética considerada limpa em comparação a muitos dos países emissores, né, cujos seus processos produtivos que são potencialmente emissores de gases de efeito estufa, a agropecuária e o uso da terra são os principais veículos de emissão no nosso caso aqui. E a indústria, como o próprio Caio já mostrou, a evolução ali, né, ao longo do tempo, ela representa no máximo 15% do total de emissões, considerando os macrosetores de atividade. Então, isso pode nos levar a dar uma sensação de que não vale a pena ou não seria produtivo a gente discutir o papel da indústria nesse sistema, né? Afinal de contas, ela tem realmente uma proporção menor. E muito disso cabe à agricultura, à pecuária e os demais setores que o Caio já apontou, setores críticos, né, que a gente chama. No entanto, a indústria, pela sua própria configuração, né, em termos de relações técnicas, né, ela tem um potencial de emissão indireta muito grande, porque ela participa via processos industriais de basicamente todas as cadeias. Então, por definição, ela tem essa característica e essa propriedade. Então, por conta disso, a gente tem que refletir sobre uma agenda que inclua a descarbonização na indústria, né? Mesmo não sendo o nosso perfil de emissão, ela vai contribuir, quer seja via sua participação nos processos industriais, quer seja ofertando tecnologia, o desenho de tecnologias, ou seja, via processo, via produto, a gente imagina uma participação da indústria dentro desse tema. E aí a gente traz aqui, talvez, como uma importante contribuição, essa análise a partir das cadeias produtivas, exatamente porque a gente consegue inserir a indústria, né, nesses setores críticos, que tipicamente seria a pecuária, por exemplo, mas a indústria faz parte a partir do momento onde ela faz toda a cadeia de beneficiamento, por exemplo, da carne, né, e até chegar nos produtos alimentícios e nos bens de consumo finais. Então, esse é o nosso direcionamento. Então, por que cadeias produtivas?
Primeiramente, porque se a gente faz uma análise agregada para a indústria, como é típico, né, em muitas análises macro setoriais, você não desmembra os setores de atividade, né, da indústria. E a gente sabe, vindo, né, de uma origem estruturalista, né, que esses setores eles colaboram, participam, possuem encadeamentos diferentes na estrutura produtiva como um todo. Então, por exemplo, se a gente analisa a indústria como um todo naquele gráfico que o Caio mostrou, ele não permite nós visualizarmos a contribuição da indústria em outras atividades, como, por exemplo, a agricultura e a pecuária, né? Tudo bem, então a gente está partindo aqui, a gente pode concluir conjuntamente que essa análise agregada ela tem a sua dificuldade. Então, vamos partir para uma análise setorial. As análises setoriais, obviamente, ela se torna bem-vinda por conta, né, das particularidades de cada setor. Por exemplo, a gente contabiliza diferentes padrões de concorrência, né, a sensibilidade desses diferentes drivers competitivos que operam em cada um desses setores, porém, não necessariamente a gente foca no encadeamento entre setores. Então, a gente pode ter setores que são tipicamente, sei lá, da extração do minério de ferro, mas a gente não conecta isso com a parte lá do bem final que vai chegar lá no polo metal mecânico, por exemplo. E são setores diferentes, né? A gente pode fazer uma análise de cadeias de valor. Essa tem sido um conjunto de publicações e de um esforço importante de organismos multilaterais, de consultorias, né, que vem se debruçando sobre o tema da descarbonização. Mas a gente percebe que essa literatura sobre cadeias de valor é uma literatura muito focada no produto, né? E aí você vai vendo os layers, né, as camadas, digamos assim, porque, na verdade, também ela vem de uma literatura que dialoga com a questão de cadeias globais de valor e participação de países em cada... Então, ela não necessariamente vê os encadeamentos setoriais também. Ela é capaz de ver que o vidro participa de tal forma, o aço participa de tal forma, mas muito focado em produto específico. Um produto final e não, sem levar sem contabilizar e visualizar esses encadeamentos setoriais. E aí a gente chega, então, numa análise por cadeias produtivas, né, que, obviamente, também tem as suas limitações e restrições, como qualquer opção metodológica, né, que a gente utilizasse. Mas, bom, essa análise ela tem como origem os sistemas verticalmente integrados, onde a gente pega lá desde a matéria-prima e analisa verticalmente para ver quais são essas etapas de produção até chegar a diferentes bens finais. E a gente resgata uma tradição francesa, né, de economia industrial, que trabalha com as ideias de filière. É assim que se fala, Marta? Que seriam essa sequência de operações, né, que leva à produção de um determinado bem de consumo, que aqui essa abordagem teórico-metodológica chegou com uma roupagem, né, com uma leitura de complexos industriais, de cadeias, na verdade, produtivas, e aí essa leitura leva em consideração tanto as possibilidades tecnológicas quanto estratégicas para a definição do que seriam essas cadeias, né? Aqui, não sei por que começou de trás para frente. Aqui a gente tem no Brasil toda uma tradição, né, de análises de estudos de complexos industriais. Professores da casa, professores e pesquisadores da casa se debruçaram sobre isso há muito tempo, principalmente na década de 80, né, e 90. Então, a gente tem ali a Hagenauer, o Vitor Prochnik, Eduardo Guimarães, José Tavares, né, que foram importantes pesquisadores na área de definição desses complexos industriais no Brasil. E eles fazem uma análise onde eles extraem as relações dos coeficientes técnicos que vêm da matriz insumo-produto, né, e contabiliza esses efeitos diretos e indiretos a partir de desenhos de cadeias que, obviamente, contam com todo o conhecimento técnico, né, quais são os branches, assim, quais são as caixinhas que estão interligadas entre si. Mas esse trabalho de 1984 é um texto de discussão, acho que é inclusive aqui do IE, muito importante para esse debate. E aí, assim, acho que o nosso principal objetivo aqui,
trazendo dentro dessa perspectiva metodológica é a captação dessa trajetória de emissões ao longo dessas cadeias produtivas, né? O Caio sinalizou para essa questão de comprimento da cadeia, mas, né? E aí a gente pode utilizar diferentes métricas, mas ter esse estudo de como essas emissões vão passando, né, por essas diferentes etapas, ela é interessante para a gente ter aí alguma noção de que esses encadeamentos setoriais são relevantes. Então, como é que a gente fez isso? Né? A gente tem acesso à informação da emissão por produto, né, a partir dos dados do sistema de estimativas e redução de gases de efeito estufa. Né? Bom, tem um nome aí, o Caio sabe bem disso. E aí tem uma compatibilização desses produtos com os produtos das tabelas de recursos e usos do sistema de contas nacionais, que a gente traz para dialogar com a nossa matriz de insumo-produto. Então, a gente transforma essa matriz de produto para setor, obviamente tem toda uma questão metodológica por detrás, e aí a gente consegue ter um perfil setorial de emissões, que, obviamente, pelo fato da matriz, né, ter ali essa capacidade de visualização dos efeitos diretos e indiretos, a gente consegue contabilizar da forma como cada setor contribui com o outro. E, a partir dessa definição dos setores críticos, que foi o que o Caio mostrou, qual foi a racionalidade ali por detrás de escolha desses setores críticos, a gente faz a análise da cadeia produtiva a partir desses 5, 6 setores que foram elencados, né, pelo Caio. Então, eu vou trazer aqui um exemplo de desenho de cadeia produtiva. Como eu disse, muito disso daqui ele necessita uma reflexão, uma conversa com especialistas no tema, né, porque tem questões técnicas, né, por detrás importantes. E nem tudo também a matriz consegue captar, né? Então, tem questões sensíveis, vou dar um exemplo para vocês. Tem questões sensíveis dentro dessa discussão de descarbonização, como, por exemplo, a eletrificação, a eletromobilidade em carros elétricos, que não tem lá na matriz o produto bateria, né? A gente não consegue chegar. A gente vai conseguir desenhar o que seria a cadeia automotiva, né? Onde... O que ela requer em termos de insumo, as autopeças, a definição, o assembling, né, a montagem final do carro, bens de consumo, e outros setores que indiretamente contribuem com essa cadeia. Mas como que a gente identifica, por exemplo, uma inovação que é importante para essa cadeia, utilizando os dados da matriz? Então, obviamente que essas escolhas metodológicas elas possuem restrições. Então, aqui eu trouxe um setor crítico para a gente, que tem a ver com a metalurgia, com a siderurgia, mas se a gente perceber, vai desde da definição de quais seriam esses insumos, que são minerais, na extração de minério de ferro, então nem é indústria ainda, né? Mas aí a gente começa, a partir da primeira etapa, a gente começa a entrar no que seriam essa parte de processamento industrial, e aí a indústria entra, né? E aí se tem, inicialmente, esses insumos que seriam carvão, minério de ferro, os minerais não metálicos. A gente teria uma primeira etapa, que seriam os laminados, né, semi-laminados no geral, planos ou não, tubos de aço, aí a ferro-guso e as ferroligas. A partir disso, a gente iria para uma outra fase de beneficiamento industrial, que seriam os produtos de metal, os produtos da metalurgia e essas peças fundidas de aço, e, posteriormente, esses produtos, por sua vez, se interligam com uma série de outras cadeias produtivas relativas ao polo metal mecânico, né? Então, por exemplo, o setor automobilístico ele vai depender dessa cadeia, né? E vários outros setores de máquinas e equipamentos, de uma forma geral, vão depender dessa cadeia. Mas, sequer, a gente fala quais seriam essas repercussões em outros setores quando a gente considera somente o produto aço, né? Então, essa é um pouco a nossa ideia, tá? Essa é por onde nós estamos caminhando agora, identificando as limitações de como começa uma cadeia, aonde a gente termina essa cadeia, né? Como que, enfim, a gente faz esse desenho final. Mas chegaremos certamente lá. Já temos esses setores críticos, que acho que um ponto aí importante. E aí, para finalizar,
dentro dessa perspectiva de desdobramentos, né, para uma agenda de pesquisa que tem, obviamente, toda a relação com esse nosso trabalho, é que vocês estão vendo ali um triângulo vermelho, né, que seria a indústria brasileira. Isso foi uma homenagem ao Davi Kupfer, que era o antigo coordenador do Grupo de Indústria e Competitividade, e ele tinha, né, ele era, obviamente, muito sensível a temas produtivos. Temas produtivos eram temas caros a ele, e a gente sempre fez uma discussão dentro do Grupo de Indústria e Competitividade sobre questões sensíveis da indústria, como, por exemplo, a questão da produtividade, da inovação, né, que ele chamava de inovatividade, que é essa capacidade de inovar, e a baixa competitividade. E aí essa indústria brasileira entra num contexto onde ela precisa dialogar com temas sobre descarbonização, que é o nosso tema central aqui, com essas fragilidade nessas outras 3 dimensões, né, nessas questões produtivas. E aí, obviamente, esse tema de descarbonização ele requer uma discussão sobre política, uma reflexão desde instrumentos até a capacidade do Estado, né, e dos governos, enfim, dos policymakers como um todo, de realizar política, do que é necessário para a gente discutir esse tema. Então, a gente está também pesquisando bastante sobre esse tema de política industrial verde, o que é, como a gente pode organizar esse tema de forma propriamente dita. E aí a gente tem outros arranjos institucionais, digamos assim, onde essa questão da descarbonização está sendo discutida, como, por exemplo, os mercados de carbono, reguláveis ou não, como é que isso se desenha, como é que esses agentes entram, como é que esses setores que fazem parte de diferentes cadeias produtivas, pertencentes a padrões de concorrência diferentes, com drivers competitivos diferentes, como é que eles vão dialogar ali, nessa questão, assim, que tipo de política serve a eles, atenderiam, né, a esses setores, será que esses setores eles vão se dialogar, vão ir para um arranjo institucional, tipo mercado de carbono? Na verdade, assim, um pouco o que a gente quer, né, em termos desse desenho de políticas de descarbonização para a indústria. É isso, gente. Acho que agora a gente está aberto aí a perguntas, a diálogos, sobretudo, dado o desafio, né, de trabalhar com esse tema e de acessar essa questão, essa dimensão produtiva por detrás desse contexto aí de transformação energética. É a primeira vez que os 6, Fábio, Marta, Caio, Júlia, eu e o Fred, falamos em público sobre esse assunto aqui. Então, esse é o primeiro teste que a gente está fazendo de um primeiro procedimento metodológico que nós estamos fazendo para sermos capazes de identificar quem será o alvo da nossa análise. E provavelmente vocês vão notar que alguns dos alvos, e nós somos da indústria, né? Nós não somos do agro, nós não somos dos serviços. Então, provavelmente, vocês podem notar aqui que tinham setores que eram do tipo assim, aço, perfeito, e agricultura. Então, nós estamos no procedimento, assim, aí vem o outro que é o vilão dessa história, que é a pecuária. Nós não somos da análise do agro, mas a gente tem a capacidade de analisar o processamento da proteína e seus encadeamentos para frente e para trás. E até chegar a um tipo de discussão de quais são as características do progresso técnico que estão afetando. Então, imagine aqui, o mais claro disso é da pecuária, nós vamos analisar a indústria de frigorífico, a indústria do processamento de carne. Aí nós vamos ver qual é o padrão de concorrência, quem são os atores relevantes, quem não são, que tipo de natureza de progresso técnico que pode vir ou pode não vir, que há limites no que uma atividade econômica pode realizar. Então, da pecuária é muito difícil, a não ser que você elimine todo o seu plantel, você para com as emissões. Mas o que pode ser feito não só de
de medidas compensatórias numa determinada atividade econômica, como o progresso técnico vindo ruindo coisas por aí. E aí a lógica, e aqui eu termino, é o seguinte: nós temos que ser capazes de identificar o que eu acho que a Lia chamava, o Zé Tavares, de centro dinâmico do complexo industrial que a gente está trabalhando. Algumas dessas são relativamente simples, como o processamento de carne. Outras são mais complexas. No agricultura ou no energia, nós vamos ter que fazer escolhas. Aí essas escolhas têm tem uma coisa de intuição nossa de qual é a atividade econômica que deveria ser alvo da nossa análise e, infelizmente, nós seremos capazes de identificar se é na agricultura plantação de abobrinha ou de abacaxi ou o que seja, nós seremos capazes de identificar qual é a indústria relevante, mas o grande problema que nós teremos é, uma vez que a gente tenha feito a análise dessa atividade econômica, a produção, o processamento do abacaxi, ele não tem um nível de agregação suficiente ou ele pode inexistir para que a gente faça o rebatimento de volta, que todo o exercício que nós faremos é, uma vez que a gente tenha feito a análise setorial, com todos os encadeamentos, efeitos direto e indireto, valor de produção, emprego, nós podemos dar choques sobre variáveis econômicas e voltar ao primeiro exercício que o Caio fez de identificação das emissões. Se eu der um choque de tal determinada ordem, que tipo de efeito que ele terá sobre aquela, usando a matriz. Então, esse é o caminho que a gente está seguindo e algumas dificuldades metodológicas a gente terá. Umas serão simples, outras mais complicadas, entendeu? E algumas escolhas a gente terá que fazer e em alguns caminhos a gente não sabe ainda como percorrer. A única coisa que a gente sabe é que a gente tem que estudar isso sob o ponto de vista produtivo. A gente não pode negligenciar essa importância. Então,